Olá a todos, bem-vindos a mais um webinário do Millennium. Esse evento é especialmente significativo para a gente, porque marca o lançamento da Agenda Millennium Cidades, um guia prático do nosso instituto aí para a agenda de cidades dos diversos municípios brasileiros. A gente está em ano eleitoral, né? 2024 é ano de eleições municipais, e a gente tem aí uma oportunidade muito importante de debater os assuntos da cidade, né? Debater como fazer uma gestão pública municipal mais efetiva, que atenda melhor às necessidades da população, que gere mais prosperidade, mais crescimento, mais oportunidades para as pessoas. E foi com esse intuito, então, que nós construímos essa agenda, né? A gente tem colocado como um guia prático 50 sugestões, né, recomendações para que, então, se alcance esses objetivos na gestão municipal, né, que a gente consiga impactar, de fato, a vida das pessoas, né. A ideia, como eu comentei, foi fazer algo muito prático, né, muito direto, que fosse um playbook, assim, em que os gestores municipais, tanto aqueles com mais experiência quanto aqueles que estão ingressando na gestão municipal pela primeira vez, possam tomá-lo como uma referência, algo que seja útil para a tomada de decisão e para a condução dos desafios aí que cada município tem, né? É evidente que cada município tem as suas peculiaridades, né, as suas particularidades, suas características, mas o que se buscou foi fazer um guia que tratasse dos temas mais amplos e que, portanto, possa ser utilizado em qualquer cidade, em qualquer característica, em qualquer região e estado do país. A gente vai aqui nesse webinar tratar desses assuntos, né, não exaustivamente, porque o guia, como eu falei, ele contempla 50 recomendações, sugestões aí para a gestão municipal, mas passar pelos principais pontos, conversar com os autores desse guia, né? A gente está aqui com os dois autores, a Áurea e o Marcos, que fizeram todo o trabalho de construir essas propostas, de ouvir especialistas em cada um dos temas que foram abordados, buscar, então, com esses especialistas referências, ideias, sugestões, e, claro, também dentro da pesquisa que eles fizeram, buscar aí as melhores práticas e aquilo que a gente entendia poderia ter mais impacto nessa agenda, né? Então, já agradeço aqui de pronto a Áurea e o Marcos pelo trabalho fantástico que fizeram e por estarem aqui conosco para fazer essa conversa, esse bate-papo sobre a Agenda Cidades Millennium. Também aqui conosco o Pedro Portes, que é um dos especialistas que foi consultado durante esse processo. O Pedro tem contribuído aí com o Instituto, não só nesse projeto, mas escrevendo artigos periodicamente para a gente, é um especialista em assuntos municipais, e especialmente na temática que nós temos aqui no Instituto, focado no futuro das cidades. Ele tem sido muito importante aí para trazer boas ideias, conceitos que nos ajudem aí a avançar nessa temática. E também conosco hoje aqui o Diogo Costa, né, presidente da Foundation for Economic Education, até recentemente diretor executivo do Millennium, e que idealizou esse projeto, né? Ele que ainda quando é diretor executivo aqui do Instituto, pensou e constatou a importância de se fazer esse projeto, de trazer e colocar para o debate público essa agenda do Millennium, e, portanto, a gente fica muito feliz aí de tê-lo conosco, e ele vai dar uma palavrinha agora no início aqui a respeito da agenda, a respeito dessa temática de cidades. Diogo, obrigado aí pela participação, obrigado pela ideia de construir essa agenda, e a palavra é sua. Eu que agradeço o convite, Wagner, e parabenizo, porque apesar da gente ter conversado sobre ele lá atrás, o produto evoluiu muito, né? Eu acho que foi um produto muito mais robusto do que a concepção original. Parabenizar demais a Áurea e Marcos pela condução
muito talentosa desse projeto. Também cumprimentar aqui o Pedro, das vozes hoje mais respeitadas também em política urbana no Brasil. E eu acho que destacar a importância dessa agenda, porque eu acho que essa agenda ela traz uma confluência de 3 tendências recentes. Uma que é a centralidade das cidades no debate público. Quantos temas hoje de preocupação nacional e internacional que hoje passam pelas cidades? Discutir segurança pública hoje em dia é discutir cidade. Discutir custo de vida é discutir cidade, principalmente preços de imóvel, preço de aluguel. Discutir meio ambiente hoje é discutir o impacto ambiental das cidades, como que as cidades também ajudam a redução desse impacto. Então, acho que o tema da centralidade das cidades, aumentou muito, e junto com ele também o conhecimento que a gente tem. Eu acho que hoje tem muito mais ferramentas, muito mais mecanismos, soluções. Então, a agenda, ela está também, eu acho que nessa vanguarda intelectual. E a terceira coisa, eu acho que é principalmente esse movimento YIMBY. Eu acho que esse movimento que veio com alto custo residencial e que veio influenciando internacionalmente a conversa em torno de cidades, em torno de habitação. Então, acho que a agenda se posiciona muito bem, destacando a centralidade das cidades para as políticas públicas, principalmente no ano de eleição municipal, trazendo o que é de melhor na evolução intelectual sobre o tema e soluções que têm, ao mesmo tempo, esse amparo de evidências, mas também com um olhar mais pragmático e prático de soluções. E eu acho que faz parte, dessa grande conversa que o movimento YIMBY trouxe ao redor do mundo, e essa é uma grande adição para essa conversa. Então, queria deixar aí meus parabéns, e Wagner, parabéns por ter liderado esse projeto com tanta maestria. Muito legal. Espero que candidatos, vereadores, prefeitos possam utilizar desse material, porque é um material extremamente rico, tem um potencial tanto político quanto um potencial de policy, de realmente efetividade de soluções. Obrigado, gente. Legal, obrigado, Diogo. Realmente, essa questão da centralidade das cidades, é um tema quente, eu acho, não só no Brasil, mas em outros países. Eu me lembro de um TED que eu assisti há algum tempo atrás, do Benjamin Barber, em que ele argumenta que os prefeitos deveriam governar o mundo, muito nesse sentido de que as coisas acontecem na cidade, a cidade onde as pessoas vivem, onde elas interagem, onde elas fazem negócio, onde elas trabalham, onde elas consomem cultura, enfim, praticam esportes. Então, essa característica de ser onde as coisas acontecem e também a proximidade do governante com o cidadão são características muito importantes, eu acho cada vez mais presentes, até mesmo, e não só pensando numa gestão pública eficiente, mas também até pensando na democracia, Você aproxima mais o eleitor do governante, a prestação de contas e a necessidade de o governante estar atento à população tende a ser maior, as cobranças tendem a ser maiores também, então o peso do voto tende a ser maior, então as pessoas sentem a democracia mais fortalecida quando você dá mais protagonismo para as cidades, E no momento que se questiona muito a crise da democracia, enfim, todos esses movimentos que estão acontecendo, talvez uma das respostas, problemas complexos normalmente não tem uma única resposta, mas talvez uma das respostas seja essa maior descentralização e esse maior protagonismo de entes subnacionais, no caso das cidades. Mas eu queria começar esse bate-papo pedindo aqui para o Marcos, a Áurea, o Pedro, destacarem dentro dessa temática, dentro da agenda e dentro dessa pauta de cidades, quais os pontos que vocês consideram hoje aqueles mais importantes e que eventualmente também estão previstos ali na agenda, que vocês destacariam
como prioridades ou temas quentes aí do momento. Vou começar aqui pela Áurea. Áurea, o que você acha? Eu vou começar, bom, primeiro agradecer a oportunidade de trabalhar nesse projeto, foi o convite do Diogo, depois a confiança do Wagner em seguir, a parceria com o Marcos, a gente bateu bola há muito tempo para conseguir chegar num produto que a gente se orgulha, e agradecer também a todos os especialistas que que a gente ouviu com tanta atenção, né, tanta preocupação na pessoa do Pedro. E seguinte, assim, de tudo que eu já vi, conversando com prefeitos, desenvolvendo projetos com os prefeitos, existe uma ansiedade muito clara em entregas. Então, eles querem entregar muito rápido para a população. E, às vezes, a entrega demora e não tem o tempo do mandato, não que ela passe 4 anos, mas, às vezes, ele procura a gente no ano 3, né? Ele começa a ter uma ideia brilhante no meio do segundo ano, e aí começa a não dar tempo mais de executar no primeiro mandato, começa a ficar muito perto do período eleitoral, os interesses passam a ser outros. Então, eu diria que, por mais simples e óbvio que seja, uma das coisas preferidas que eu tenho, assim, de carinho nesse manual é a etapa de diagnóstico, porque qualquer ideia que ele tiver, qualquer intenção de política pública que ele tenha, ele vai precisar partir de um diagnóstico. E qualquer projeto grande, transformador, que é o que a gente chama de pauta de legado, vai necessitar de uma etapa de 3 meses, 6 meses, dependendo da robustez e do tamanho do município, que demanda, não tem jeito, você não faz boas coisas do dia para a noite. Então, a nossa dica, quando a gente começa o manual, comece conhecendo o município, você vai precisar disso ao longo do mandato. Então, quando a ideia vier, você tiver uma intenção de fazer algo diferente, a parte do diagnóstico já está consolidada. Isso ajuda a ganhar tempo e ajuda a implementar as políticas de uma forma melhor. Acho que é o meu preferido, assim, mas vou passar para o Marcos aqui, só para começar. Legal. Muito bem. Eu sigo na mesma linha, né? Agradecendo também a oportunidade, foi um aprendizado muito grande e um diálogo muito, muito interessante com os especialistas, né? Com a Áurea e parar para um pouquinho para olhar a cidade, né? Eu trabalho no governo já há 13 anos, então eu passei já por 4 trocas de mandato, né? Da chegada de todo mundo, né? Dos novos líderes, né? E é sempre um processo difícil, né? Porque às vezes a sensação de que, assim, dizer, o que falta é a vontade política, mas na verdade não é isso que costuma fazer. Todo mundo que chega normalmente tem vontade política. Às vezes as vontades não são as mesmas, mas há vontade de se fazer. E às vezes o que barra é o como, né? Dizer, as engrenagens, elas não são triviais, principalmente para aqueles que não têm experiência. Então, essa parte diagnóstica, a Áurea muito bem destacou, é muito importante, e também fazer isso assim com abertura, sabe? Com abertura para olhar a situação não com preconceito ou positivo ou negativo, né? Às vezes, dependendo da linha política, isso pode chegar com isso, dizer, acabar tudo que existe para a gente começar a dar a nossa marca. E isso além de ser ruim para o próprio município, né, dizer, porque se perde coisas que sempre há coisas boas que podem ser observadas e mantidas. Não existe uma terra arrasada. Dizer, a gente tem já uma democracia consolidada o suficiente e com os freios e contrapesos suficientes para manter uma certa continuidade, independentemente de ideologia. Então, dizer, sempre há um olhar aberto a realmente fazer uma separação rápida do que quer ser mantido e o que pode ser mudado. Sempre há as duas coisas, sempre há coisas que devem ser mantidas, sempre há coisas que podem ser mudadas. Então, esse olhar é importante, por isso a gente tentou trazer um olhar bem prático, né? Dizer, com sugestões às vezes até que parecem um pouco óbvias, mas precisam ser ditas para a gente poder realmente seguir, começar e fazendo. Então, dá para fazer as duas coisas e, por isso, a estrutura todo documento são sugestões para começar, para entregar nos primeiros 100 dias e coisas de legado para entregar em todo o mandato. Essa estrutura que a gente tentou trazer em todas as 50 sugestões para fazer as duas coisas. E é possível, né? Então, eu vou destacar 2 temas que dá para fazer isso com essa forma, que é o tema da transformação digital e o tema da acupuntura urbana, que é uma das abordagens do urbanismo, né? Dizer, que é você fazer pequenas intervenções baratas, rápidas, e que tem um resultado prático imediato.
sempre há, e o cuidar da cidade permite fazer isso, no Estado, na esfera federal é sempre mais difícil, mas na cidade é possível. Pequenas ações que já mostrem o que vai acontecer, e já pequenas entregas para engajar a própria máquina e engajar a sociedade naquilo. É um compromisso, esse compromisso que a gente vai dizer, é o diagnóstico bem feito, é um compromisso aberto, transparente, nós vamos fazer isso, na educação, na saúde, no urbanismo, na segurança, quer dizer, pensar, apresentar, firmar com a sociedade, fazer pequenas entregas rápidas para mostrar realmente o voltado para o resultado, mas também já preparar as entregas de longo prazo, porque as entregas que realmente vão fazer diferença não vão se fazer em 2 ou 3 meses, se vão fazer no mínimo em 3 ou 4 anos. Então, essa dupla jogada é o que a gente tenta apresentar aí como sugestão para a gente ter entregas rápidas e também o legado. Legal, obrigado, Marcos. E só passar a palavra para o Pedro aqui, aproveitar para comentar, né? No início eu tinha dito que são 50 recomendações, e o Marcos trouxe agora, né, divididas primeiro por temáticas, né? Então a gente começa com as temáticas transversais, aqueles pontos que perpassam as diversas secretarias, as diversas áreas da prefeitura, e depois a gente vai para as áreas mais específicas, né, de política pública mais focada, aí como exemplos, educação, habitação, segurança, enfim. E aí, dentro de cada um desses capítulos, né, que tratam desses temas, a gente tem recomendações dos 100 dias, né, dos primeiros 100 dias, aquele momento que é um marco, né, de qualquer governo, seja ele municipal, estadual ou federal, que é o início do mandato, e como o Marcos falou, tem uma importância muito grande você fazer um movimento inicial para dar o recado, mostrar em que linha o governo vai seguir, engajar tanto a comunidade quanto a administração nos objetivos. E tem também a agenda de legado, que é aquilo que você vai deixar, de fato, como algo mais substancial e de impacto, e que, evidentemente, você não consegue fazer em poucos dias, né? Você precisa de mais tempo aí para executar. Então, só para fazer esse parênteses aqui e deixar mais claro como é a estrutura da agenda que a gente está colocando. E outra característica da agenda também é que ela parte de recomendações, né? Então a gente explica ali rapidamente o que é a recomendação, e depois ela vai para um passo a passo de um como fazer, né? Quais são as ações, as medidas que são importantes para que aquela determinada recomendação se torne realidade. Então isso também faz parte aí da estrutura da agenda que nós construímos. Mas, Pedro, eu passo a palavra para você aí, quais são os seus destaques? Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer aí participar dessa dinâmica, né? Parabenizar a Áurea e o Marcos, e você também, né, Wagner, por ter feito esse projeto aí tão importante, e que eu acho que é essencial, né, entender melhor, assim, esses temas que estão, né, diretamente ligados à administração municipal, tanto do ponto de vista da estrutura, né, os processos e ferramentas que são necessários para conseguir fazer um planejamento legal, uma gestão, como também questões práticas ali para que as pessoas saibam, né, efetivamente o que fazer e como agir, né, quando estiverem aí nos seus cargos, ou enfim, quanto sociedade civil também. Cara, eu acho assim, vocês tocaram no ponto-chave, né, para mim, que é o diagnóstico, né, enfim, é impressionante como aqui no Brasil e no planejamento urbano nem se fala, as pessoas saem propondo medidas sem entender o contexto, né, quais são os problemas que elas estão tentando resolver, coisas bem, né, bem primordiais. Mas falando, né, de política urbana, de urbanismo, de cidades, eu acho que, assim, a primeira coisa era entender mais o que é isso, sabe? Esse debate sobre urbanismo, sobre ordenamento do solo, ele é muito recente, ele está começando agora, né, a ganhar uma força no país. Há pouquíssimo tempo atrás, você nunca ouvia ninguém falando sobre plano diretor, sobre, né, zoneamento. Agora você vê esses temas começando a chegar, né? Mas como, né, uma técnica, né, o urbanismo enquanto uma técnica, ou, né, o direito urbanístico e, enfim, a política urbana, eu acho que é essencial que os gestores, quem, né, tá se candidatando, quem pretende ser eleito, estude bastante sobre o tema, porque, assim, é um tema que a gente
tem pouca informação disponível em português até, você tem poucos livros, você tem pouco material, e um debate que não existe. Sério, não existe. Assim, agora que realmente está começando a ser falado. A gente, né, debate serviços públicos e questões e pautas que ocorrem na cidade. Mas você não se discute o planejamento da cidade e a gestão da cidade, né? Então, isso impacta muito porque, enfim, você tem uma série de projetos aí que não se comunicam, que são incongruentes ali com as características urbanísticas daquela cidade. Então, acho que o primeiro passo, cara, sinceramente, é buscar mais conhecimento, né, sobre o assunto. Então, né, já deixo aqui a indicação do Caos Planejado, que é, enfim, um grande portal que a gente tem, né, no Brasil sobre isso. A gente tem o Instituto de Cidades Responsivas, a gente tem, né, o livro do Alain Berthaud aí, que, enfim, para quem quer entender melhor essas dinâmicas das cidades, né, economia urbana e política urbana, chama Ordem Sem Design, assim, tem muitos exemplos práticos, ele é bem focado para que planejadores e gestores urbanos possam entender melhor, né, o objeto sobre o qual eles estão lidando. Então, claro, né, acho que o diagnóstico é o primeiro passo fundamental mesmo, acho que é essencial, mas como é um debate ainda muito novo, né, no mundo de forma geral, mas no Brasil principalmente, eu acho que é essencial, assim, que todos nós, né, busquemos sempre compreender mais as dinâmicas, porque, né, a gente tem visões aí muitas vezes equivocadas, enviesadas, e é bem importante a gente entender melhor o que está em jogo para poder agir na sequência, né? Legal. Eu vou agora fazer uma pergunta explorando um pouquinho mais talvez áreas em que vocês já têm uma experiência profissional ou que é objeto mais profundo dos estudos de vocês, em que pese, sem dúvida nenhuma, vocês tenham refletido e tenham considerações para fazer nos mais diversos temas, mas eu vou explorar um pouquinho aqui, talvez aquilo que vocês tenham alguma experiência adicional ou alguma passagem da trajetória profissional de vocês. Aí eu vou começar pelo Marcos. O Marcos participou do GovBR, né, desse movimento de transformação digital do governo federal, e um dos pontos que nós trabalhamos ali na agenda é essa questão da transformação digital, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse processo, a importância que ele tem, né, para as cidades, como ele pode ser útil tanto nos processos internos, né, para a prefeitura se tornar mais eficiente, quanto também nos processos externos para a interação ou a interface do cidadão com a administração pública se dê de uma maneira mais fácil, mais intuitivo, enfim, com menos desperdício de tempo. Perfeito. De fato, quer dizer, a transformação digital no governo federal acho que mudou um pouco a relação que o Estado tem com a sociedade e vice-versa, né? Quer dizer, o ponto de maior contato dos cidadãos com o governo, né, com o Estado, é por meio dos serviços públicos, né? Então, quer dizer, e cada vez mais, quando o processo do governo federal começou, o Brasil tinha, assim, mais ou menos nem 20% dos serviços públicos digitais. Sempre muita perda de energia e de recursos, né? Você toda vez que precisa fazer um pedido, ou até para cumprir uma obrigação com o Estado, você perdia, sei lá, pelo menos um dia de trabalho aí no Detran para fazer uma troca uma atualização da carteira, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Isso é uma perda para a pessoa e para a economia, né? Quanto a burocracia custa para o país, né? Então, a transformação digital, o governo federal tem um impacto muito grande para o próprio orçamento do governo, né? Você tem muito menos pessoas atendendo diretamente no balcão, né? Naquele atendimento que custa muito, e para o cidadão você poder realmente pelo celular, você poder solicitar, acompanhar, receber diversos serviços para acessar os direitos e cumprir as obrigações, né? Então, o Brasil, em 5 ou 6 anos, passou de 20% para 90%, né, dos mais de quase 5 mil serviços que o governo federal oferece, e faz com que isso gere benefícios diretamente para o cidadão, que quase já não faz mais sentido falar em governo digital, porque isso é o governo é isso.
Então, e a mesma coisa que os municípios estão fazendo, e foi recém-publicada, tem questão de um mês, a Estratégia Nacional de Governo Digital, que é a extensão mesmo das principais ações de governo digital para estados e municípios. Então, essa é a principal pauta, da área, né, dessa área para os municípios, e há uma oferta prática, né, de ferramentas, né, como uma ferramenta de login, você não precisa identificar as pessoas, gastar recursos para fazer isso, porque as pessoas já estão identificadas, já há 150 milhões de brasileiros com uma conta digital federal, que também pode ser usada sem custo pelos municípios. Então, isso, a minha sugestão prática, e outras ferramentas como de avaliação, de assinatura eletrônica, né, tudo isso já está disponível para os prefeitos. Então, a minha sugestão primeira para os prefeitos, vereadores que assumirem a partir do próximo ano, assinem a adesão à Rede Gov.br, né, e acessem gratuitamente, não só as ferramentas, mas também o caminho percorrido. Tem os parâmetros, não precisa aprender a fazer tudo de novo, esse caminho já está trilhado, então fica o convite aí para que o esforço daqueles que ainda não fizeram. Muitos municípios e estados já estão bem avançados, mas aqueles que ainda não estão, o caminho já está mais ou menos trilhado e vai ser muito mais fácil para quem for percorrer agora, fazer essa trajetória aí, que vai ter um impacto muito grande para a sociedade e para o próprio Estado em economia e em eficiência. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Pedro. Eu estava escutando ele falar e ele comentou sobre o caos planejado, e recentemente, inclusive, o caos planejado ele tem um podcast. Eu escutei uma entrevista do Anthony Ling com o Marcos Lisboa, falando, inclusive, da importância de você dar espaço para a cidade se desenvolver de uma maneira mais orgânica, mais espontânea, né? O Marcos Lisboa batendo bastante nessa tecla. E aí, eu sei que você também se interessa muito e é um especialista naquilo que o Diogo, na fala dele, comentou do INBE, né? Yes, in my backyard. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho primeiro o que é isso, né? E a importância de conceitos como esses para o futuro das cidades. Uma excelente pergunta, Wagner. Vamos lá. A cidade, né, ela desafia, assim, muito as nossas crenças, as nossas visões de mundo, ideologias e tal, porque a gente está falando de um contexto onde, né, dentro de um espaço, estão inúmeras pessoas vivendo aí, atuando, enfim, de forma completamente aleatória, cada um, né, seguindo ali a sua vida. Então, assim, para você conseguir, né, criar a possibilidade que essas pessoas vivam, né, de forma harmônica e que, ao mesmo tempo, elas possam desenvolver suas vidas livremente, mas de forma que isso não atrapalhe, né, todo esse contexto e essa dinâmica existente nas cidades, você tem que estudar muito, né, o contexto local e entender urbanísticos e econômicos, mas principalmente está sempre aberto a mudar o tempo inteiro, a fazer ajustes, né? O próprio Edward Glaeser aí, que é um dos, né, o grande economista urbano que tem no mundo hoje, ele fala muito isso, que os gestores públicos eles precisam, antes de mais nada, ser humildes, né? Porque a gente vai errar e vai errar muito. Então, é uma pauta que é extremamente difícil, né? Porque, enfim, você coordenar, enfim, ordenar em alguma medida essa quantidade incrível de pessoas que circulam e fazem coisas distintas, né? É muito desafiador. Então, assim, o que é a pauta YIMBY, né? São pessoas que começaram a entender um pouco melhor a dinâmica, né, urbanística e falar, olha, o desenvolvimento imobiliário, o desenvolvimento da cidade, né? Então, quando você começa a trocar as casinhas por prédios mais altos e você começa a passar de um ambiente mais rural, mais bucólico, para um ambiente mais cosmopolita, né? Um ambiente urbano mesmo, você tem um trade-off claro, né? Então, assim, você vai ter que abrir mão de, morar naquela sua casa ali que fica numa região onde a demanda é muito alta. Ou, enfim, se você não quiser abrir mão, você tem que arcar com o custo que isso traz, né? Você não pode incentivar que um local onde muitas pessoas querem morar seja restrito a pouca gente. Por exemplo,
Então, assim, o movimento YIMBY, ele entende, né, que o transtorno causado pelo desenvolvimento da cidade, que muitas externalidades negativas, o barulho da obra, os ruídos que tem dos carros, do restaurante, do bar aberto perto da sua casa, eles podem ser incômodos, mas nem de longe eles compensam os benefícios que essas coisas trazem por estar juntas, né? Então, assim, não por acaso inovação e cidade andam de mãos dadas, né? Porque você não tem inovação, assim, você tem muito pouca inovação num contexto onde as pessoas não comunicam com gente diferente, com habilidades diferentes, com histórias, vivências, experiências, enfim, né? Questões de economia de escala. Então, né, você unir uma série de serviços e pessoas com qualidades distintas tem um potencial muito grande, e por aí, assim, podia ficar a tarde inteira citando exemplos. Então, são pessoas que falam, olha, a cidade, né, ela tem essa quantidade de benefícios, é essencial que ela funcione bem, e para ela funcionar bem, a gente vai ter que, sim, aguentar alguns transtornos. Se você não quer viver essa vida urbana, né, que é mais barulhenta mesmo, que tem muito concreto, né, ela tem que ter mais verde, mas ela tem muito mais concreto do que a vida rural e por aí vai. Se você não gosta, você tem que morar um pouco mais longe, né, de onde a maior parte das pessoas que deseja isso vai morar. Então, assim, o movimento YIMBY, ele basicamente surge, né, para contrapor o que se chama de NIMBY, que é o pessoal que começa a inventar uma série de desculpas, né, para manter o status quo. Então, assim, é o cara que não deixa que subir o prédio do lado da casa dele, né? Então, o exemplo mais clássico que a gente tem no Brasil é os Jardins em São Paulo, que, enfim, uma metrópole global aí que tem 20 milhões de pessoas na região metropolitana. Você só permite que residências unifamiliares sejam construídas no centro, né, numa região aí super requisitada pelas pessoas. Então, a ideia é essa, assim, sabe? O movimento YIMBY, ele não é o que o pessoal chama de liberou geral, mas ele foca muito no trade-off. Então, assim, obviamente são necessárias restrições. Ninguém está falando para construir, sei lá, um monte de prédio no Ibirapuera, né? Por mais que isso poderia ter um impacto positivo, né, no preço, que a oferta seria maior da habitação, ninguém está sugerindo nada disso. Ninguém está querendo que você crie cidades insalubres, nada disso. E tem uma série de decisões políticas nesse campo, mas é um movimento que preza, né, por um desenvolvimento contínuo das cidades, né, muito pensado em uma lógica econômica, no sentido da economia urbana, então avaliar o que você ganha e o que você perde, para saber se vale a pena, né, a sociedade discutir se vale a pena abrir mão de certas questões, né, para ter alguns benefícios, adotar uma postura aberta ao diálogo, ao desenvolvimento e, tipo, né, não dá para ficar falando que isso vai acabar com o caráter histórico do bairro ou ficar usando qualquer desculpa de patrimônio histórico para impedir que a cidade, né, mude, porque, né, os seres humanos mudam, as dinâmicas, o Marcos falou aí, né, a questão da tecnologia, o tanto que isso impacta na dinâmica das cidades, lá atrás, né, o automóvel, né, o crescimento econômico. Então, a cidade, por definição, é um organismo vivo que está sempre se alterando, e se a gente começar a fechar as portas, né, para isso, a gente começa a ter problemas, né, gravíssimos. Eu escrevi um texto, né, que foi publicado essa semana mesmo lá para a coluna do Milênio na Exame, que é justamente criticando, né, os ingleses por adotar uma postura totalmente NIMBY, né, impedindo que o desenvolvimento aconteça. Isso na Europa é muito presente, né? Não por à toa eles vivem uma crise habitacional horrível, né? A Inglaterra, então, é um desastre absoluto, né? Então, acho que é isso, assim. Desculpa me alongar muito, mas é porque a gente precisa de um certo contexto aí. Mas, basicamente, é isso. Os YIMBYs, né, são pessoas que estão abertas ao desenvolvimento urbano e entendem que, né, se você não gosta da forma da vida urbana, de um centro e tal, beleza, tudo bem, seu direito, mas aí você, né, vai para algum lugar ali que permita viver isso. Obrigado. E agora para a Áurea, considerando inclusive a sua experiência aí, a sua formação, né, num tema super quente e que, como o Diogo destacou no início,
muito importante nas cidades, que é a questão ambiental, né? É onde a maior parte das pessoas hoje vive, né? Não só em países desenvolvidos, mas países em desenvolvimento também. Hoje a concentração urbana é muito grande, com todos os desafios de essa concentração muito grande de pessoas traz, né? E os desafios são diversos, mas a questão ambiental ele é muito presente, quer dizer, são diversas pessoas consumindo, vivendo, gerando lixo, enfim, num espaço muito pequeno, né, normalmente. Então, traz desafios muito grandes, tanto para a questão de saúde pública, a questão do ambiente urbano, mas também os reflexos que tem no ambiente fora da cidade, né? Porque tudo isso que é produzido na cidade também vai acabar impactando na área rural também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente tem um capítulo que trata da questão ambiental, né? Que você tratasse desse tema e o que você considera que é importante aqui quando a gente fala da questão ambiental nas cidades, né? Bom, deixa eu emendar aqui com o Pedro, então, para aproveitar. Quando a gente conversou com a Luciana, das Cidades Responsivas, ela falou para a gente, eu fiz uma pergunta para ela que eu lembro que ela achou que era muito óbvio, porque todo urbanista sabe disso, mas eu acho que os prefeitos não sabem, assim, em geral, que é pensar que a gente vai ter bairros mais distantes, condomínios longe, vão ter um menor impacto sobre o meio ambiente, é coisa dos anos 80, assim, essa percepção de que seria legal. É legal para o indivíduo, novamente, é sempre muito bom para o indivíduo morar num espaço grande, ouvindo passarinhos cantando, etc. Mas do ponto de vista de forçar uma infraestrutura, a criação de uma infraestrutura de baixa densidade, não é um avanço sustentável. Então, hoje a gente tem a lógica da concentração nas cidades vista como mais sustentável. Porque eu tenho uma série de desafios de drenagem urbana, de saneamento básico, produção e recolhimento e gestão e tratamento do resíduo sólido, enfim, tudo isso é mais fácil quando a cidade é concentrada. À medida que as populações tentam fugir da cidade e falar, vou morar num condomínio que é mais sustentável, etc., é muito mais para a qualidade de vida individual, mas não adianta usar isso como desculpa novamente de que a pessoa está contribuindo para o meio ambiente, que não é bem assim. Então, só para puxar essa coisa do Pedro, aproveitar, porque às vezes a fala, né? Não, vamos concentrar mais ou aumentar a densidade populacional, etc. Ela é vista com esse olhar, não, mas isso não é ambientalmente correto. Isso é muito mais uma desculpa, novamente, de quem já habita esse local, já tem as propriedades nesse local e não quer trazer para o próprio quintal as outras pessoas, não quer dar oportunidade que isso se privilegie, né? Se tire esses privilégios. Indo adiante, né? O que a gente tem de preocupação muito grande? E se der áudio aqui, assim, me preocupa a necessidade dos prefeitos entenderem, eles já sabem disso, mas no resíduo sólido, a solução vem via consórcio, porque você precisa de escala. E existem tecnologias hoje para transformar resíduo sólido em valor. Não existe um lado que vende isso como uma promessa de ouro, assim, chega alguém que fala, olha, daqui a pouco eu vou te pagar para cuidar do seu lixo. Isso não é verdade. Mas a gente consegue hoje que uma coisa que antes era só custo, fica um pouco mais barata porque uma parte desse resíduo pode ser reaproveitado. E aí você tem uma política nacional que já tem uma série de parâmetros, mas que basicamente, na hora que o prefeito olha para o resíduo, ele fala, olha, uma parte eu posso reciclar, outra parte eu posso tratar, fazer compostagem, etc., o que já é conhecido. E agora a gente já tem a lógica do waste to energy, né? Eu vou transformar o resíduo que iria para o aterro sanitário em energia. E isso tem vantagens ambientais diversas, assim, além de a gente conseguir reduzir as áreas de aterros sanitários que são necessárias, porque aquilo ali é um consumo de área desnecessário, se a gente puder evitar, né? Reduzir, aumentar a vida útil dos aterros, etc. E, ao mesmo tempo, a gente evita a produção de poluição em metano, que é um dos gases de efeito estufa muito fortes.
Então, tem esses dois componentes. Além disso, a gente não pode deixar de falar de saneamento básico, tem um capítulo só no nosso trabalho aqui para nossas águas. E aí, saneamento básico, a gente conversou com a Luana, do Trata Brasil, e não tem muito o que inventar, assim, a gente precisa melhorar a eficiência das nossas concessionárias, e muitas vezes isso passa por avaliar se a concessionária que está trabalhando é a concessionária que apresenta uma qualidade adequada e capacidade econômico-financeira de fazer os investimentos que ela prometeu. A Ana já fez uma avaliação inicial de todas essas concessionárias, e o município, na hora que ele olha, né, na fase de diagnóstico, ele tem que entender, olha, o diagnóstico da minha concessionária é essa, eu tenho esse conjunto de investimentos. Ela vai dar conta, não vai? Como que está esse contrato? Faz sentido a gente fazer uma modelagem para uma nova concessionária? Não necessariamente faz, mas precisa avaliar o caso, porque a gente é impressionante como que a gente tem uma demanda absurda ainda por saneamento. Eu brinco que a gente está resolvendo o problema da década de 80, mas, ao mesmo tempo, com a tarifa que a população paga hoje, se você tem um foco para aquele município, você conseguiria. São poucos os municípios que, de fato, não são viáveis economicamente. Assim. Em agrupamentos menores, você consegue viabilidade econômica. É meio surpreendente isso. Mas tudo depende do custo e da eficiência da concessionária que está trabalhando no seu município. Então, esse olhar profissional, focando na capacidade técnica daquela concessionária local ou daquele SAI, aquele serviço autônomo, faz muita diferença. A gente tem serviços autônomos de água e esgoto que são premiadíssimos, que a população se orgulha deles. Então, assim, eu jamais poderia colocar uma bandeira que tirem todos os SAIs, não é isso que eu estou falando. Tem gente que conseguiu estabelecer ao longo de décadas SAIs que tem um insulamento burocrático, uma capacitação técnica que funciona, mas não é isso que a gente vê em todos. Então, vale a pena avaliar cada caso e a realidade do município. O marco do saneamento está aí, todo mundo vai ter que relicitar em algum momento, na hora que o contrato vencer, de forma competitiva. Então, por que não olhar o momento em que essa licitação vai ser feita, se não faz sentido fazer um arranjo intermunicipal com os municípios do entorno, entender como que o seu município está no desenho, né, do marco de saneamento dos lotes de referência que o governo federal e o estado desenhar, além de ter um bom plano municipal de saneamento básico, que engloba drenagem urbana, que é uma solução relevante na resiliência para os tempos que estão aí de eventos extremos climáticos. Sem dúvida, esse é um tema super importante, e que bom que você trouxe a questão do saneamento, né, que também tem íntima relação. Se discutiu muito aí quando o tema estava em Brasília e se tratando do marco do saneamento, mas depois de aprovado o novo marco, você tem todo um trabalho aí de implementação dessas análises, né, que você comentou que precisam ser feitas, dos contratos que precisam eventualmente ser firmados quando for identificada a necessidade ou a importância de fazer a concessão, enfim. Esse é um tema que a gente já deveria ter resolvido há muito tempo, como você mesmo comentou, mas acho que agora a gente precisa enfrentar de maneira definitiva aí, dar respostas e se colocar numa situação muito mais adequada aí, porque saneamento é saúde e é dignidade, né, para as pessoas, então é um ponto extremamente importante. E aí, falando disso, né, faria aqui uma pergunta direcionada para o Marcos e para a Áurea. A gente tem, acho que, dois temas que são muito quentes também na pauta municipal e que a gente trata na agenda, que é educação e saúde, né? Então, se vocês puderem dar uma passadinha aqui por esses dois temas, seria ótimo. A gente está se encaminhando daqui a pouquinho para o final, mas eu acho que é muito importante a gente, pelo menos de uma maneira mais ampla, dar uma comentada a respeito desses dois temas, né? Perfeito. Vou tratar de educação e deixar a saúde para a hora para a gente se dividir. De fato, às vezes, são temas que são os maiores orçamentos, normalmente, dos municípios, né, junto com as obras, enfim, mas e que tem já uma tradição. Às vezes parece que tem pouca oportunidade de inovação, mas não é bem assim. A gente, né, na conversa com os especialistas, percebemos assim
mas aí precisa se desconstruir, né? Quer dizer, por exemplo, no caso da educação, a gente já tem há décadas que existe o mesmo modelo, uma escola estatal única para todos, né? Quer dizer, e esse é um modelo que já há décadas se observa que os índices brasileiros nas comparações internacionais são sempre muito baixos, né? Então, esse é um modelo que a gente tentar seguir com as mesmas práticas, a gente vai continuar com os mesmos resultados. E os resultados não têm sido muito bons no país como um todo, além de pequenas e isoladíssimas exceções, né? Então, o olhar... E o primeiro princípio que eu acho que é fundamental é pensar no interesse do aluno. Quer dizer, acaba que, pela dinâmica política e tudo, quer dizer, são segmentos as equipes são muito articuladas, né? Quer dizer, os sindicatos têm um papel muito, muito forte há muitos anos e eles são permanentes, enquanto os gestores são normalmente outros, né? Então, é uma negociação que é difícil de fazer, mas é muito importante. Então, olhar oportunidades, quer dizer, pensando sempre no interesse do aluno, isso tem que estar sempre em qualquer discussão. Nós estamos defendendo o interesse do aluno, e não da corporação ou não do município, enfim, das crianças e dos adolescentes, né? Então, isso é fundamental. Então, há alternativas, a gente traz algumas ideias assim para usar parcerias público-privadas, usar vouchers, usar charter schools, enfim, os modelos existem, são testados, funcionam em muitos lugares do mundo, e o Brasil a gente tem que tirar um pouco esse nosso conservadorismo de dizer, esse modelo é o que tem, então existem as soluções e precisam ser colocadas em práticas, e a gente traz algumas dessas ideias aí para que o pedido é que seja um olhar aberto, um olhar sem preconceito, quer dizer, pode fazer de outras formas mais eficientes e principalmente com resultados melhores para melhorar o interesse, que é o interesse das pessoas, que todos nós, nossos filhos, nossos netos, possam realmente usar a educação como um instrumento de desenvolvimento, um instrumento de desenvolvimento pessoal, comunitário e social para todos, né, para todas as nossas cidades. Bom, deixa eu pular aqui para a saúde, e eu vou ter que contar uma historinha aqui. A gente conversou, o especialista em saúde de nossa referência foi o Bruno Filardi, e ele é um oncologista com especialização na área genética muito forte, e eu fiquei muito empolgada quando ele falou, porque eu sou a nerd dos dados genéticos. Todos os testes que aparecem de mapeamento eu faço, porque, hoje a gente pode... a leitura das mãos com embasamento científico. E uma proposta que ele trouxe, e que não tem um histórico de município no Brasil que já tenha feito isso, e que a gente achou muito interessante, a gente tem todo um trabalho, porque se a gente for olhar o que os municípios conseguem fazer em termos de saúde pública, né? Tudo está engessado, tudo pronto que partite, mas a saúde básica está na mão dos prefeitos. Então, conseguir fazer melhores análises dos históricos e verificar quem tem um risco populacional mais alto, pode fazer com que eu tenha uma economia de recursos lá na frente, porque a gente identificou grupos de risco, e aí você consegue fazer isso com base em históricos familiares, não é fazer universalização de exame genético, mas fazendo esses históricos familiares, você identifica, olha, esse grupo populacional tem uma maior probabilidade de ter alguma doença. Então, vamos fazer um exame genético dessa população? Não é tão caro assim. Fazendo esses exames e fazendo alguns mapeamentos, você consegue separar alguns grupos que têm um percentual de chance de ter AVC, de ter pressão alta, episódios, questões relacionadas a cânceres, etc., muito mais alto. Então, você traz uma inteligência para um setor que, às vezes, ainda está um pouquinho atrasado nessa qualificação. Então, com inteligência artificial, o que a gente não consegue fazer na hora de detalhar esses dados de uma forma mais rápida, até na hora de captar esses dados? É uma revolução em andamento, a gente está aprendendo ainda, né? Mas eu acho que compatibilizar isso tudo pode ser muito interessante para alguns prefeitos que não falam, olha, acho que eu posso ser o cara que vai fazer esse piloto, que vou tirar isso do papel e vou fazer uma transformação na nossa saúde. Muito legal, e em saúde, especialmente, a melhor forma de você também ter uma gestão
dos recursos mais inteligentes é você antecipar os problemas, né? Você trabalhar na prevenção, trabalhar nesse entendimento do que pode eventualmente vir a ser problema ali na frente e atacar antes do que você fazer o tratamento já quando a doença está presente, ou enfim, né? Então, faz todo sentido, tanto do ponto de vista humanitário, né? Ninguém quer ficar doente, as pessoas gostariam muito mais de antecipar os problemas e conseguir tratar antes que ele vire realmente um problema grave, quanto do ponto de vista financeiro também é mais barato você fazer isso do que ficar mantendo estruturas hospitalares grandes, com alta complexidade, cirurgias, enfim, tratamentos mais pesados, né? Então faz todo sentido, e hoje a gente tem, né, como você falou, a tecnologia ao nosso lado para avançar nessas pautas. Pedro, eu vou passar aqui para a última pergunta para você, depois a gente faz um fechamento. Eu queria tratar de um tema, a gente de alguma forma já referiu, mas eu acho que vale a gente explorar um pouquinho mais da questão habitacional, né? Acho que é um grande tema também, valor dos imóveis, capacidade de ofertar habitação para as pessoas, especialmente aquelas que têm uma condição financeira mais restritiva, né? Não tem muitos recursos, então como é que você cria condições para que haja uma oferta de moradias e moradias dignas aí para todos, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão habitacional. Tá no mudo, Pedro. Só complementando um ponto aqui que a Áurea colocou que eu acho muito interessante, né? E essa questão das cidades e a sustentabilidade, né? Assim, muitas vezes a gente tem essa ideia, né, que a cidade ela é ineficiente, ela é ruim para o meio ambiente, né? Isso, né, não é verdade mesmo, né? É muito pior você botar um modelo de baixa densidade igual ela colocou e sair, né, destruindo a mata, né? Enfim, as zonas não urbanas que você tem em volta, do que você concentrar essas pessoas em um lugar só. E isso é essencial que se compreenda, porque assim, se a urbanização que está acontecendo na Índia, né, na Ásia, na África, adotar um padrão, por exemplo, igual de Brasília, o mundo acaba, assim, sabe? A gente já está num momento complicado aí do ponto de vista de mudanças climáticas, então, se a gente não souber usar bem o solo, né, para que seja eficiente, diminuir distâncias e tudo mais, e claro, né, tendo infraestrutura verde na cidade, enfim, o mundo realmente não vai suportar isso mesmo. Então, acho que é fundamental a gente tratar disso. E com relação à habitação, Wagner, esse é um tema realmente muito difícil, né? E um tema essencial, básico, né? Acho que, enfim, junto com segurança, habitação, talvez seja aí, né, os temas mais básicos de todos, porque sem isso você nem consegue pensar em outras pautas, né? Por mais essenciais que sejam. Então, o que acontece, né? Eu acho que você tem duas questões, assim, na habitação. Você tem a necessidade de ter uma oferta maior de imóveis, né? Porque hoje, da forma como, principalmente as grandes cidades, elas regulam, né, a construção, o uso e a ocupação do solo, né? Você restringe muito a possibilidade do mercado em prover moradias, né? Então, se a gente pega os centros históricos das nossas cidades, por exemplo, eu estou falando aqui de Belo Horizonte, é um exemplo, Recife, Belém, Porto Alegre, São Paulo, Rio, por aí vai, são muito melhores do ponto de vista urbanístico, eles têm muito mais moradia, né, do que o desenvolvimento aí mais recente, porque, assim, você não tinha, né, essa legislação maluca que foi criada na sequência, e sem pensar no custo e nas externalidades que aquilo tinha. Então, você acaba, né, efetivamente, restringindo a possibilidade do mercado promover, ofertar moradias, tá? Então, assim, não estou falando que não tem que ter lei, que nada disso, mas, né, enfim, a gente tem um exemplo visível, né, de que a nossa legislação acabou com a nossa cidade.
Então, tem que ter leis melhores. É claro que tem a questão, né, do automóvel aí que foi difundido. Isso impactou muito, né, na necessidade das pessoas ficarem tão próximas umas das outras e tudo mais. Mas, assim, ainda assim, a gente tem que, acho que a primeira abordagem, pensar uma lei que viabilize, né, a produção e a oferta de moradia. Então, assim, cada restrição que você coloca vai, né, no fim do dia, igual eu falei, representar um custo adicional para a sociedade. Então, você coloca um monte de exigência no código de obra da sua cidade, isso vai custar mais para a incorporadora, para a construtora, e vai custar mais para o cidadão. Se num lote que poderia, né, ser construída, sei lá, 200 habitações, você constrói uma casa unifamiliar como nos Jardins, você está também distribuindo aí o ônus para o resto da sociedade, encarecendo a moradia. Né? Então, enfim, é economia, né? Isso aí né, oferta e demanda na essência, mas também se atentar muito a essas normas, assim, que por mais bem intencionadas que sejam, muitas vezes elas se tornam desenvolvimentos impossíveis. Então, tem norma, por exemplo, de normas de bombeiros, de segurança e tal, que impede que você reforme um prédio antigo, né? Então, ao invés de possibilitar melhorar uma situação hoje que não é muito boa para uma, né, que dê mais segurança, seja mais resistente a incêndios e mais resiliente, você veta essa possibilidade, porque é impossível se adequar um parâmetro, né, de um prédio lá atrás. Outra coisa que em BH tinha uma norma, ainda tem, né? Você não pode fazer prédio residencial com banheiro sem janela. Então, assim, né, você tem muitos contextos que isso inviabiliza você também fazer um retrofit, né, reformar um prédio antigo. Tem um exemplo aqui, para quem conhece, do Otton Palace, que foi um hotel aqui gigantesco, né, no centrão da cidade, e ficou parado porque era inviável fazer moradia ali, porque os banheiros não tinham janela, era ventilação mecânica, né? Então, assim, isso tudo impacta muito no custo da moradia. Mas também tem a necessidade da política habitacional, porque o Brasil é um país pobre, né? Então, mesmo se a gente aumentar muito a oferta, tem uma série de pessoas que não conseguem bancar, né, a habitação formal. Mas, assim, você tem que entender primeiro, né, quem são essas pessoas? Qual vai ser a melhor forma de levar isso para elas? Vai ser, o Estado vai fazer moradia popular e vai, né, enfim, entregar a propriedade para a pessoa? Vai ser um aluguel subsidiado? Vai ser uma transferência direta de renda equivalente, né, ao valor ali do aluguel? Claro que isso também, né, envolve aí questões federais e estaduais, mas tem muita gente que, independente da oferta ser maior ou menor, elas não têm condições, né, de arcar com isso. E é muito essencial, né, a gente saber, assim, se você tem, né, uma população com uma renda que permite comprar até um tipo de habitação, qualquer limite que você coloca, né, que faça com que a habitação seja mais cara do que aquilo, você está jogando o cara para a informalidade. Então, assim, você tem uma lei federal, que é a lei de parcelamento do solo, né, que fala que o tamanho mínimo de um lote é 125 metros. Então, assim, você tem cidade no Brasil como São Paulo e você tem cidade, né, sei lá, no interior né, de Tocantins, do Piauí. Então, como que você, né, define isso? Você começa a restringir na melhor das intenções, né, você acaba condenando pessoas a terem que ir para a informalidade, que sem uma política habitacional não vão ter condições de arcar com moradia. Então, eu acho que tem essas duas abordagens, né? Você precisa entender qual que é o perfil do seu déficit habitacional, porque os critérios, eles são políticos, arbitrários. Então, isso aqui é uma habitação, está no déficit, na Inglaterra é uma coisa, no Brasil é outra. Né? Então, pode ser pelo valor, então tem que gastar muito dinheiro, ou pela inadequação, pela quantidade de pessoas por metro quadrado, enfim. Você tem que entender a composição desse déficit, tem que entender, né, quem são as pessoas que efetivamente precisam desse auxílio, você tem que entender, né, qual que seria o impacto, assim, fazer projeções, né, de um aumento na demanda, e hoje em dia você tem ferramentas, né, para prever essas coisas, para entender melhor. Então, acho que é ter muito cuidado nisso, né, de permitir que o mercado se desenvolva mesmo, claro, tem que ter, né, todo um arcabouço legal para não virar aí muita externalidade negativa, mas, em geral, você
tem que deixar, né, que a coisa flua, né, como você citou o exemplo aí do Marcos Lisboa falando, e também você tem que auxiliar, claro, aquelas pessoas, né, que estão numa situação maior de vulnerabilidade, mas saber pensar como fazer isso, né? De novo, aqui no Brasil a gente tem essa questão de querer sair colocando dinheiro nas coisas e não prestar atenção no detalhe, né, no como fazer. E aí a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que é um programa que gastou aí centenas de bilhões de reais e não serviu para absolutamente nada, a não ser para atender a interesses de incorporadoras. Você pensa, gastaram-se centenas de bilhões de reais para um programa habitacional, que, enfim, você não mudou nada no déficit, né? Os centros da cidade continuam caindo aos pedaços, você só condenou pessoas a morarem onde elas não querem, muitas vezes elas nem moram lá mesmo, e, enfim, né, gastou um caminhão de dinheiro para isso e, né, passou esse tempo todo e a gente está retomando a mesma lógica que deu errado lá atrás. Então, esse eu acho que é o olhar que a gente tem que ter, né, tanto na política habitacional quanto na melhorar, né, o ambiente regulatório. Muito bom, obrigado, Pedro. A gente está encaminhando agora para o final. Eu queria novamente agradecer muito a participação de vocês. A gente está com 3 craques aqui. Se a gente pegar, eu não li no início o currículo, mas a gente pegar o currículo deles e ver a formação, a experiência, e especialmente, né, a capacidade de ter uma visão moderna, de estar na fronteira aí dos temas, especialmente nesse tema que a gente está tratando hoje, né, das cidades. É um privilégio para a gente contar com vocês, então agradeço muito Marcos, Áurea, os autores aí da Agenda Cidades Millennium, pelo belíssimo trabalho que vocês fizeram, muito obrigado. Em nome do Pedro, agradeço a ele, evidentemente, e a todos os outros especialistas que nos ajudaram nesse processo, né, trazendo, como eu falei inicialmente, sugestões, ideias, enfim, contribuindo aí para esse processo de reflexão e para a construção desse material. Agradecer também a equipe do Millennium, né, que trabalhou no projeto, e a todos que nos acompanharam hoje aqui no webinário. A gente fica feliz de poder contribuir de alguma forma para o debate público e para a construção de uma sociedade mais livre, mais próspera, em que todas as pessoas tenham oportunidade aí de realizar seus sonhos, os seus objetivos. Acho que é para isso que o Millennium existe, é isso que a gente procura fazer no Instituto, e que bom que a gente está entregando um produto como esse, que eu tenho certeza vai nessa direção e contribui nesse processo de desenvolvimento do nosso país. Eu vou dar um minutinho aqui para cada um fazer as suas considerações finais aqui para fazer o fechamento, se despedir, e de novo, muito obrigado aí pela participação de vocês. Vou começar pelo Pedro, que foi o último a falar, e a gente inverte aqui a ordem. Vai lá, Pedro. Te agradeço muito, Wagner. Acho essa iniciativa louvável aí, enfim, né? Agradeço muito todo o espaço e prestígio que vocês me dão, fico muito feliz com isso mesmo. E, assim, né, acho que fica aí o recado para a gente começar a pensar mais sobre cidades, né? Não sobre as coisas e os serviços públicos que estão acontecendo na cidade, mas, né, como que as cidades funcionam, o que está envolvido, né, os trade-offs, e tem uma literatura aí cada vez maior que trata disso, né, eu esqueci de mencionar antes, né, Jenny Jacobs, aí, a grande urbanista para mim que a gente tem na história, que foi quem trouxe essa abordagem, né, começou esse movimento de uma cidade voltada para os cidadãos, né, para o usuário da cidade, e, assim, recomendo para todo mundo, né, do debate público, quem está, né, querendo se eleger e, né, participar da administração pública, que esteja totalmente aberto ao diálogo, converse com todo mundo mesmo, com os cidadãos, veja o que eles acham, busquem, né, exemplos aí do mundo afora, então um olhar atento para a Ásia, para a Colômbia, ver o que esse pessoal está fazendo, e, assim, uma experiência, sabe? Você quer saber se a cidade é boa ou ruim, o que ela precisa? Anda. Você sabe, eu falo isso para todos os candidatos que eu converso, sai da sua casa, vai andando aí e começa a perceber qual que é a sua experiência, né? Ah, tem lugar para sentar, é agradável, tem arborização, né? Seja um usuário da sua cidade aí, entenda os problemas nas mais diversas localidades, né? Enfim, nas mais diversas cidades, eu acho que é fundamental que o candidato ele entenda e sinta aí também, para ele poder propor medidas mais assertivas. Obrigado, Pedro. Marcos.
Muito bem, queria só agradecer e a oportunidade, o processo foi muito agradável de diálogo, de aprendizado, de troca, e faz parte, esse nos permite, essa discussão nos permite, e agradeço o Millennium por pelo convite, por ter feito essa proposição assim, bem usada. E o recado final também é isso, seguindo o que os colegas colocaram, a gente está tratando com temas que, assim, para quem gosta da sua cidade, né? E é isso, andar pela cidade é gostar da cidade, é cuidar da cidade, cuidar das pessoas, é para isso que a gente quer, né, gasta energia e vale a pena, né? Vale a pena que a gente morar, todos nós, né, morar em ambientes mais bonitos, mais agradáveis e mais solidários, né? Que a gente possa ter a cidade como um todo, né? Não só nichos. Isso é muito bom. Como diz a Jane Jacobs, né, a gente quer uma cidade com gente diversa e o tempo todo. É isso que a gente busca e é um convite para que a gente juntos possa construir isso tudo. Obrigado. Áurea, para fechar agora nosso webinário. O cidadão mora na cidade, ele não mora na capital. Opa, deu uma cortadinha aqui, eu acho, Áurea. Voltei. Agora voltou. Eita, só para finalizar. Assim, é só para falar um clichê muito grande, né? Que vocês já ouviram várias vezes, mas o cidadão não mora em Brasília e não mora na capital do estado, ele mora na cidade. Então, o chamado, né, aos próximos gestores de ler esse manual, acho que eu queria dizer que ele é muito prático. Então, ele é mãos à obra. O que você pode fazer? A gente evitou trazer uma teoria muito grande por detrás, justamente porque você se perde nas leituras e acaba não tendo para onde ir. A ideia é que seja para o mandatário, né? Não necessariamente para os gestores de alto nível, etc. O que eu posso fazer? Como é que eu melhoro isso? O que tem disponível? Vamos lá, 50 ideias. Dentro disso, acho que é um chamado de mãos à obra e para trazer resultado, efetivamente, que a gente tanto precisa, né? Foi uma alegria fazer esse trabalho, agradeço demais a parceria aqui com o Marcos, com todos vocês. Estamos aí esperando que isso dê frutos. Maravilha. Pessoal, obrigado novamente. Foi um prazer enorme passar essa 1 hora um pouquinho aqui com vocês. Agora a gente vai fazer todo o trabalho também, né, de levar a Agenda Cidades Millennium para conhecimento público, entregar para lideranças municipais, enfim, fazer todo o trabalho de divulgação para que, de fato, seja útil aí no dia a dia das cidades, no dia a dia das pessoas. Obrigado e até a próxima.